Oi, gente, eu sou a Bia, tudo bem com vocês? Gente, essa é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo aqui pro YouTube, sem ser vlog, é a primeira vez que eu dou a cara a tapa aqui pra vocês e converso com vocês. Para quem não me segue lá no Instagram, eu converso muito com vocês sobre vários assuntos, inclusive cabelo. E inclusive faz um tempo que eu não gravo nada sobre cabelo pra lá, sobre dicas, sobre coisas assim. Então eu tive uma ideia. E se eu voltar pro YouTube, porque faz muito tempo que eu não posto aqui, se eu voltar com o YouTube com um vídeo longo, explicando a história do meu cabelo? Eu acho que vai ser um bom início, né? Pra eu começar a falar sobre meus cuidados com o cabelo. Então, nada mais justo, né? De que, como eu vou dar minhas dicas pra vocês, vocês entenderem como o meu cabelo funciona e o que eu já fiz, o tanto de coisa que eu já fiz nesse meu cabelo e eu não estar careca hoje em dia. Esse vídeo vai ter bastante foto pra vocês verem com seus próprios olhos como o meu cabelo era, tá? Essa história sobre o meu cabelo, que é longa, ela vai acontecer de 2014 a 2026, que é o ano que nós estamos. Então são 12 anos de história. 2014 a 2026. 12 anos de história sobre o meu cabelo. E vocês vão saber tudinho agora. Podemos iniciar quando eu nasci, né? O meu cabelo, naturalmente, eu estou com uma cola aqui do meu lado, porque eu não consigo me lembrar exatamente, mesmo que eu olhe foto, eu não consigo me lembrar exatamente qual era a definição do meu cabelo. Mas, pelo que eu acho, e pela cola que eu estou olhando aqui do lado, o meu cabelo é um tipo 3B ou 3C. Tá entre esses dois. Acho que 4A ele não chega a ser, não. Acho que é mais um 3B e um 3C mesmo. Bom, meu primeiro alisamento foi em 2014. Eu tinha 7 anos de idade. Foi um alisamento que a minha mãe escolheu fazer no meu cabelo. Acredito que é porque ela não sabia muito bem como cuidar de um cabelo cacheado. Eu também não sei até hoje. A minha mãe, ela tem um cabelo naturalmente cacheado também, mas ele não é tão crespo quanto o meu, não é tão fechado quanto o meu. A raiz da minha mãe é mais lisa, mas ela alisa o cabelo desde muito tempo. Então ela não tinha jeito com o cabelo cacheado. Então eu acho que nessa época ela tentou fazer com que a vida dela ficasse mais fácil cuidando do meu cabelo, mas mal sabia ela que ficaria mais difícil. Eu não sei exatamente o alisamento que ela passou, eu não consegui perguntar pra ela, mas eu acredito que tenha sido uma progressiva. Se não é um progressivo, um botox, não sei. Mas acredito que tenha sido progressiva. Deve estar aparecendo foto aí na tela sobre essa época, tá? Quando eu tinha alisado meu cabelo pela primeira vez. Só que antes de eu alisar, de fato, com química, eu sempre amei o meu cabelo liso. Então eu vivia pedindo pra minha mãe alisar meu cabelo com prancha, porque eu amava como eu ficava de cabelo liso. Só que assim, é aquela coisa. Pra você ter um cabelo quimicamente tratado, o cabelo vai crescendo da curvatura natural, né, da definição natural. Então assim, imagina, aqui começa a ficar cacheado e o resto liso. Então você tem que ficar retocando a raiz. Mas a minha mãe não fazia isso. Sinceramente, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ela nunca retocou minha raiz. Ela alisou uma vez e não retocou mais. E aí meu cabelo ficava com duas texturas e ficava tenebroso. E também não tinha tratamento, né? Porque assim, o cabelo crespo, ele já é um cabelo mais fino e mais fácil a quebra. E aí você bota um alisamento, bota uma química, o cuidado tem que ser redobrado pra ele não quebrar. Então meu cabelo vivia horroroso. As pontas do meu cabelo eram tenebrosas porque eu não cuidava, eu tinha 7 anos. Minha mãe também não sabia lidar com esse tipo de cabelo. Ainda em 2014, só que mais pro final, minha mãe viu que tinha feito besteira no meu cabelo e resolveu cortar curto. Ela foi cortando aos poucos pra ir tirando a química. Mas a química demorou um tempo pra sair do meu cabelo. Porque senão era mais fácil raspar o cabelo, mas aí acho que ia ser muita humilhação pra mim. Minha mãe cortou meu cabelo bem curtinho, mas nas fotos dá pra você ver que eu tenho uns fios ainda que não cacheavam direito, eram uns fios meio lisos ainda, mesmo cortando bem curtinho. Eu cheguei a cortar no ombro e aí eu fui cortando cada vez mais. Meu cabelo, com o fator encolhimento, batia aqui. Então assim, ficou bem curtinho. E eu não gostava, confesso pra vocês que eu não gostava do meu cabelo curto desse jeito, mas eu ia fazer o quê, né? Mas assim, mesmo nessa época de cabelo curto, eu gostava muito de passar prancha no meu cabelo. Inclusive eu tenho mais fotos com meu cabelo curto, só que liso, pranchado. Porque eu amava, principalmente quando ia ter um evento importante, eu amava, gente, eu me sentia, vocês não têm noção como que eu me sentia maravilhosa com o cabelo liso. E eu jogava o cabelo pra tudo quanto é lado e eu amava.
Eu não sei exatamente a época que eu comecei a passar essa segunda química que eu vou falar pra vocês. Minha vida é sobre química, né? Vocês estão vendo. Pelas fotos que eu vejo, em 2018, meu cabelo já estava todo cacheado. Mas em alguma época, aí, acredito que em 2018 também, eu passei mais uma química no meu cabelo. Por quê? Eu não gostava do meu cabelo muito cheio. E o meu cabelo enchia muito. Meu cabelo é fino, mas ele enchia muito. Eu tinha muito fator encolhimento, então ele encolhia e ficava cheião. E eu não gostava disso. Então eu falei assim, mãe, o que eu vou fazer pra resolver esse meu cabelo? Então a minha mãe me levou numa cabeleireira, amiga dela também. Eu fiz o meu primeiro relaxamento na minha raiz. Então minha raiz ficou baixinha e o resto ficou cacheadão. Eu não sei se vocês sabem, toda a raiz vira ponta. Então, se eu passei o relaxamento e o cabelo ia crescendo, eu tinha que ficar retocando o relaxamento. E parando pra pensar, uma hora meu cabelo ia ficar todo liso. Eu só fiz o relaxamento uma vez. Então ficava aqui. Não ficava lisão, tá? Meu cabelo não ficava liso, não, descorrido. Porque era um relaxamento, então vocês sabem como funciona relaxamento em cabelo crespo. Não fica liso. Ele fica baixo. Ele meio que tira um pouco a definição dos cachos. Então meu cabelo ficava baixinho e cacheado. Depois o cabelo começou a crescer, ficava cacheado, uma parte lisa e o resto cacheado. Eu fiquei assim pela maior parte da minha vida. Tem muita foto, eu tenho muita foto dessa época, porque meu cabelo ficou assim por muito tempo. Porque, imagina só, até a raiz chegar na ponta pra eu cortar, imagina. E aí, eu tenho fotos que ele ficava assim, bem no meio. Eu tô mirando ali no espelho. Ele ficava bem no meio assim. Era cacheado, liso e cacheado. Nada que eu fazia enrolava isso. Eu fazia dedo liso, assim, eu ficava fazendo assim. E nada enrolava, gente. É uma química. Não enrolava de jeito nenhum. Mas nesse meio tempo, eu continuava alisando meu cabelo com prancha. É bom que dava uma disfarçada. Era uma coisa que eu gostava. Então eu fazia esporadicamente, porque quem alisava meu cabelo era minha mãe. Eu não sabia mexer com chapinha, nem nada disso. Em 2021, eu cheguei pra minha mãe. Joguei um verde, na verdade, pra minha mãe. Eu queria alisar meu cabelo. Permanentemente. Porque eu tinha uma amiga que fazia isso. E o cabelo dela ficava lindo. Eu falava, ai, eu ficava pensando, eu queria que meu cabelo fosse liso assim, permanentemente. Ai, gente, apagou minha luz roxa. É o quê? Acabou a bateria? Acabou a bateria. Bom, eu tinha essa amiga que ela fazia esse tratamento no cabelo dela, né? Fazia o uso de alisamento, né? No cabelo dela. Ficava lindo. Eu falava, poxa, eu quero ter um cabelo assim também. Quero ter um cabelo alisado permanentemente. Eu pensando que seria muito fácil cuidar de um cabelo alisado. Cheguei pra minha mãe e perguntei se ela podia alisar o meu cabelo. Ela entendeu que eu queria meu cabelo permanente. Então, ela marcou pra eu ir num cabeleireiro, que também era amigo dela. Minha mãe tem muitos amigos cabeleireiros, né? Parando pra pensar. Fui fazer a minha primeira progressiva com formol. Eu lembro que era exatamente com formol, porque eu vi esse cabeleireiro falando que o meu cabelo era muito cacheado, então ele achava que não ia alisar sem formol. Grave muito bem essa informação. Acho que em fevereiro de 2021 eu tinha 14 anos, fiz a minha primeira progressiva com formol. Com esse cabeleireiro, eu acho que eu fiz um retoque de raiz uma ou duas vezes. Mas pra mim era um processo muito cansativo, porque a técnica que ele usava fazia eu ficar o dia inteiro no salão. Eu chegava de manhã, eu saía quase à noite. Era um processo absurdamente demorado. Absurdamente demorado. Então, depois de um tempo, minha mãe me passou pra uma outra cabeleireira. Depois de um tempo. Mas continuei com a progressiva com formol. Gente, nesse meio tempo, ainda em fevereiro, tá? Ainda em fevereiro. Eu não paro quieta. Meu cabelo tava muito reto. Eu não gosto de cabelo reto, porque meu cabelo fica fino. Minha mãe cortou uma franjinha. Uma franjinha mesmo, franjinha. Só que ela cortou super errado. Ela pegou cabelo demais. Era tipo o cabelo aqui do lado. Aqui do lado, ela cortou assim. Em vez de ser só aqui na frente, né? Ela cortou aqui do lado. Ficava tenebroso, gente. Só que aí eu não tinha gostado dela, porque eu tava cortada errado. Então eu, tipo, pegava esses lados, prendia com presilha, entendeu? Para tentar disfarçar. Jogava um pouco o cabelo pro lado e usava presilha. Teve uma época que eu só usava bandana, porque eu tava esperando a franja crescer. Também tem foto dessa época. Eu só usava bandana. Pra todo quanto lugar que eu ia, eu só usava bandana. Depois eu parei de usar bandana e comecei a usar uns penteadinhos assim, com vários negocinhos assim. Eu usava todo santo dia o mesmo penteado. Depois meu cabelo foi começando a crescer. Eu tentei usar a franja de lado. Eu usava ela pro lado direito. Mas eu não gostava. Também tenho foto, mas eu me achava estranho com o cabelo jogado pro lado. Meu cabelo foi crescendo mais. E aí ficou essa modinha na internet, do TikTok, dessa tal de curtain bangs, né? Que é aquele cabelo assim, que era tipo uma cortina assim, ó. Ele ficava jogadinho.
meu cabelo estava curto, então lá fui eu tentar fazer uma curtain bangs pela primeira vez, sem cortar meu cabelo, tá? Ele já estava cortado, então eu só tentei jogar ele pra frente, passar uma escova secadora e jogar ele pro lado. E aí começou a ficar bom. Eu comecei a gostar, falei, até que eu gostei. A primeira que eu fiz ficou ruim, tem foto. A primeira que eu fiz eu não gostei, mas depois, gente, essa virou a minha marca. Eu só deixava o meu cabelo assim e até hoje deixo. Só que a diferença é que hoje em dia eu cortado certo, né? Eu tenho um monte de cabelo na franja. Então, ainda passava progressiva com formol nessa época, com essa outra moça. E se vocês repararem, olha o estado que as minhas pontas ficavam. Eu não cuidava do meu cabelo nessa época. Minhas pontas ficavam assim, finas, ralas, horrorosas. Eu achava o máximo, o máximo. E eu não cortava as pontas. Eu não cortava porque eu tinha dó de cortar o cabelo. Falava que meu cabelo vai ficar curto. Porque assim, eu passei praticamente minha vida inteira de cabelo cacheado, tendo cabelo grande, mas ele secava, ele parava aqui no meu ombro. E daí eu falei, não, agora eu alisei, eu quero ter meu cabelo grande. Sem contar que nessa época, depois que eu vi que minhas pontas estavam ficando feias quando ele estava liso, eu comecei a usar muito Babyliss, ou seja, mais fonte de calor. Mais fonte de calor no cabelo. Então assim, além de eu não ter uma rotina de cuidados boa, não saber o que meu cabelo precisava, não saber que tipo de produto eu deveria usar, eu tacava Babyliss direto, porque meu cabelo ficava cheio, minhas pontas ficavam bonitinhas. Então, achava que estava tudo resolvido. Não sabia o quanto a fonte de calor podia acabar com o meu cabelo. Em 2022, eu dei a louca pela primeira vez. Sabe isso que eu tava falando de me apegar a cabelo grande? Desapeguei total. Não sei quem quebrou meu coração, mas em 2022 eu cortei meu cabelo curto pela primeira vez. Era mais ou menos, deixa eu ver. Não sei, era mais ou menos aqui, assim, no ombro. Não era acima do ombro, acho que era no ombro. Meu cabelo, gente, ficou lindo. Ele ficou preenchido, as pontas não ficavam mais espigadas, as pontas ficavam inteiras, entendeu? Porque eu cortei todo aquele cabelo quebrado que eu tinha. Ficou lindo. Tudo que é bom dura pouco, né? Cortei o cabelo curto, mas eu me sentia na obrigação de usar fonte de calor, mesmo as pontas estando preenchidas. Por quê? Eu não gostava do meu cabelo liso, reto, curto. Eu achava que ficava estranho. Normalmente um cabelo com progressiva não tem tanto movimento, então ficava um reto estranho pra mim. Aí ficava lindinho, né? Meu cabelo tinha um movimento e tal. Mas, gente, Babyliss toda lavagem acaba com o cabelo, tá? Então foi indo. Eu fui passando bastante Babyliss, bastante fonte de calor. Meu cabelo foi crescendo aos poucos, mas o meu cabelo eu senti que demorava muito pra crescer. Justamente porque a raiz crescia, mas o cabelo quebrava de tanta fonte de calor que eu passava. Então eu sentia que ele demorava muito pra crescer porque eu não deixava o cabelo crescer. Tipo assim, ele crescia, porque é natural do nosso cabelo crescer. Então, ele crescia na raiz, mas o comprimento dele sempre quebrava antes de chegar em um bom tamanho. Mas então, tenho bastante falta dessa época. Eu fiquei um ano inteiro assim. Eu cortei em 2022, fiquei o ano todo sem fazer nada no cabelo, passando bastante fonte de calor. Mas chegou em 2023, eu dei a louca de novo. Gente, apagou de novo. Caraca, agora tá vermelha a luz. Olha isso. Em 2023, um ano depois, né, de não fazer nada no cabelo, dei a louca de novo e cortei o meu cabelo mais curto ainda do que da primeira vez. Na outra vez eu tinha cortado no ombro, aqui eu cortei acima do ombro. Tipo, meu cabelo ficou assim aqui. Maluquice, né, gente? Mas eu não tinha aprendido com os meus erros, né? Então eu cortei o meu cabelo curto de novo e não parava de usar Babyliss. Eu tenho várias fotos dessa época também. Mas o que, né, gente? É mania minha, não posso fazer nada. Mas depois desse surto, eu garanto pra vocês que foi a última vez que eu cortei meu cabelo radicalmente assim. Meu cabelo cresce desde essa época, mas a diferença é que agora eu cuido dele, né? Então, a cada 3 meses eu corto as pontas, então meu cabelo está assim, comparado com antes, eu posso dizer que ele tá saudável. Com todos esses anos, acredito que foi uns 3 anos, né? De 2021 a 2023. Conforme esses 3 anos eu massacrava meu cabelo com fonte de calor, as pontas do meu cabelo ficaram tenebrosas. Mesmo depois de eu cortar radicalmente várias vezes. Porque eu permanecia com essa mesma mania, com esse mesmo vício de fonte de calor. Não tinha nem como o meu cabelo ficar saudável, mesmo eu cortando. Não tinha como, porque eu viciava o meu cabelo em fonte de calor. A progressiva, ela tende a afinar os fios. Meu cabelo já era fino, então ele ficava mais fino. Um outro detalhe com a progressiva é que você só passa a progressiva no cabelo todo uma vez, né? Depois você só vai retocando a raiz do cabelo.
Então as minhas pontas, teoricamente, nunca recebiam progressiva de novo para alinhar. Então, gente, meu cabelo secava horrível. Eu não tenho muitas filmagens, muitas fotos do meu cabelo seco naturalmente. Eu posso até encontrar. Eu tenho uma, que é uma gravação, que eu tirei um print. Tá aí na tela também pra vocês. Meu cabelo secava assim. As pontas secavam assim. Infladas, ressecadas. Então, era impossível sair de casa com meu cabelo assim, gente. Eu não conseguia sair de casa com meu cabelo assim. O que me forçava a usar a escova secadora. Então, sempre que eu lavava o meu cabelo, eu usava a escova secadora. O que me atrapalhava, porque para eu lavar o meu cabelo, tinha que ser um dia religioso. Eu não podia fazer nada nesse dia. Se eu tivesse um compromisso no dia, eu tinha que lavar meu cabelo um dia antes. Por quê? Eu lavava o meu cabelo, no mesmo dia eu tinha que esperar secar um pouco, aí eu tinha que passar a escova no meu cabelo inteiro. Então eu separava mecha por mecha, passava a escova. Era religiosamente mesmo. Então eu não podia só lavar meu cabelo e pronto, vou sair. Eu não podia fazer isso. Eu fiquei ainda mais escrava da fonte de calor. Isso é a pior coisa que tem, gente. Ser escrava de uma coisa que detona o seu cabelo. No fim de 2024, para início de 2025, foi quando eu criei a minha conta no Instagram com o intuito de vou cuidar do meu cabelo e vou registrar os cuidados com o meu cabelo. Eu comecei a cuidar do meu cabelo. Então eu troquei de profissional, fui para uma outra profissional e falei assim, eu queria testar o meu cabelo, uma progressiva sem formol. Eu quero testar. Porque a outra cabeleireira não me dava essa abertura de testar novos produtos no meu cabelo. Dizia ela que se meu cabelo acostumou com a progressiva com formol, eu deveria permanecer com formol. Mas eu fui para uma outra cabeleireira e ela falava, não, a gente pode testar sim. Não tem nada a ver. Então, testei o meu cabelo com a progressiva sem formol. E vocês acreditam que alisou muito mais do que a com formol? Não sei se vocês sabem, mas nosso cabelo tem texturas diferentes às vezes dos lados da cabeça. No meu lado esquerdo, meu cabelo é bem mais grosso. Quando ela passava a progressiva com formol, no meu lado direito alisava bem mais a raiz e do lado esquerdo ficavam umas partes cacheadas. Mas nessa outra cabeleireira, ela deixou que eu tentasse usar a progressiva sem formol e meu cabelo alisava por inteiro. Ou seja, se adaptou muito mais no meu cabelo a sem formol do que a com formol. Bom, como eu disse, não tem muitos vídeos do meu cabelo sem fonte de calor, seco naturalmente, sem fonte de calor. Mas eu tenho uma foto mostrando o aspecto pra vocês que o meu cabelo ficava. Eu tenho uma foto como meu cabelo ficava, o aspecto dele poroso que ele ficava antes de eu passar a fonte de calor. Tá aí na tela. Ele ficava assim, gente, poroso. Dava pra você ver que ele tava opaco. Entendeu? Essa foto eu tirei pra mostrar o tamanho que a minha raiz estava. Mas olha isso. Da raiz até as pontas do meu cabelo era opaco, sem vida. Em maio de 2025, eu pintei meu cabelo pela primeira vez. Foi a primeira loucura, assim, com pintura que eu fiz no meu cabelo. Pintei meu cabelo de marsala. Não sei se era marsala ou borgonha, foi um dos dois. Foi a primeira vez que eu pintei meu cabelo na vida. Então, a foto anterior que eu mostrei pra vocês, eu acho que eu estava com marsala no cabelo. Se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira. E foi aquilo, né? Meu cabelo não é tão claro assim. Então, eu não sabia essa técnica de começar pelas pontas e depois chegar na raiz. Então, minha raiz ficou bem mais clara que o restante do cabelo. Tem fotos aí, tem bastante fotos sobre essa época. Mas assim, eu tinha gostado da cor que meu cabelo tinha ficado. Foi uma experiência nova pra mim. Eu nunca tinha pintado meu cabelo na vida. Só que toda vez que eu ia passar a progressiva, meu cabelo desbotava. Porque a progressiva, ela tende a desbotar o cabelo. Então, eu só pintei meu cabelo de novo, né? Só retoquei a raiz uma vez. Depois eu desencanei. Por quê? Eu tava em processo de cuidar do meu cabelo. Eu não queria ficar atacando mais química por cima, porque eu passava progressiva e tintura. Então, acabava com o meu cabelo, né? De novo. Meu cabelo ficou assim por um tempo, ficou com essas duas cores, né? Ficava com minha cor natural, o marsala, o desbotado da progressiva. Ficava essa maravilha que vocês sabem bem, né? Mas chegou um tempo que a minha mãezinha, ela falou assim, Bia, eu vou voltar a usar uma química que eu usava há muitos anos atrás. Antes mesmo da progressiva ficar famosa. Eu, gente, que química é essa? Enê. Sim, Enê. Enê, gente, é uma química muito mal falada por algumas pessoas. Não é muito bem aceita por algumas pessoas. Muita gente acredita em mentiras sobre o Enê. Só que a minha mãe, ela quis voltar a usar. Porque há muitos anos atrás, ela usava Enê no cabelo. E ela gostava muito. Mas agora ela queria voltar. Porque ela também estava cansada da progressiva. Então ela foi... pesquisou bastante no TikTok
sobre como estava a fórmula do Enê hoje em dia, sobre dicas de cuidados com o Enê, porque querendo ou não, Enê é uma química como qualquer outra. Porém, ela tem algumas peculiaridades que são um pouco diferentes de outras químicas comuns, como a progressiva, o botox, o relaxamento e tal. E é isso que minha mãe queria ir atrás. Ela queria saber sobre essas coisas minuciosas que quem usa Enê precisa saber para ter um cabelo saudável. Porque não adianta eu ter um cabelo danificado, passar o Enê achando que... O Enê não, passando qualquer química achando que vai resolver o problema do cabelo e continuar não cuidando. Eu vi os resultados do cabelo dela e falei, mãe, seu cabelo tá lindo. O brilho que o Enê causava no cabelo da minha mãe era surreal. Causava não, causa, porque ela ainda passa. E ela começou a passar mais pro fim de 2025. Começou a me dar uma coceirinha, né, querendo fazer a merda no cabelo de novo. Então eu falei, mãe, acho que eu vou tentar passar o Enê no meu cabelo. Acho que eu vou tentar passar. Então, eu também fui assistir bastante vídeos para saber se eu tinha certeza se era aquilo que eu queria, porque, como eu disse, Enê tem suas peculiaridades. Assisti bastante vídeos para saber se era aquilo que eu queria, mas eu já estava decidida. Antes mesmo de assistir os vídeos, eu falei, é isso que eu vou passar. Porque eu pensava, gente, o meu cabelo já tá tão horrível, eu já não tô gostando do meu cabelo. O Enê vai ser minha última cartada. Se não der certo, eu já tava até pensando, se não der certo, eu ia raspar meu cabelo bem curtinho e ia começar a usar trança. Até meu cabelo crescer cacheado de novo. Ia só trança. Eu já tava até com esses planos na minha cabeça. Então, em janeiro de 2026, depois que a minha viagem de fim de ano acabou, eu voltei pra casa direitinho, comprei um Enê, fiz um teste de mecha, é bem importante fazer isso. Fiz um teste de mecha assim como a embalagem manda, meu cabelo reagiu bem, passei meu Enê pela primeira vez pelo meu cabelo. O resultado está sendo muito bom. Eu comecei a ter um cuidado bem regrado com o meu cabelo, bem melhor do que eu tinha antes com o meu cabelo, mas eu confesso que o Enê tem me ajudado. Vou falar pra vocês o porquê agora. Lembra que eu falei pra vocês que o meu cabelo não secava bem naturalmente? O que me forçava a usar uma fonte de calor, porque senão eu não conseguia sair de casa? O Enê, ele conseguiu me proporcionar isso. Eu estou livre das fontes de calor desde janeiro, estamos em março. Então, faz quase 3 meses que eu estou sem fontes de calor nenhuma no meu cabelo. Aí eu quero mostrar pra vocês a diferença de como ele secava. Eu vou colocar de novo a foto como ele seca naturalmente com a progressiva. E vou mostrar agora como o meu cabelo seca naturalmente com o Enê. Gente, olha essa diferença. Sério, olha essa diferença. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que não tem nenhuma fonte de calor nessa foto com o Enê. Nenhuma fonte de calor. Meu cabelo seca exatamente assim. Eu não acredito que esse é o meu cabelo agora. É claro que o meu cabelo, ele não está 100% saudável. Dá pra você ver que tem umas pontas quebradas. Minhas pontas não são mega preenchidas. Por quê? Foram 12 anos ferrando com o meu cabelo. 12 anos. E foram 3 meses cuidando do meu cabelo decentemente. Então, meu cabelo vai crescendo, eu vou cortando, eu vou tirando toda essa parte ruim do meu cabelo. E aí sim, meu cabelo vai ficar do jeito que eu sempre sonhei. E é um processo. E é esse processo que eu quero mostrar pra vocês. Pra vocês também se sentirem motivadas de cuidar do cabelo de vocês aí da casa de vocês. Esse vídeo aqui eu quis contar a história do meu cabelo só. Mas eu quero gravar outros vídeos falando especificamente sobre o que é o Enê. Porque exatamente eu quis mudar para o Enê. Porque aqui eu contei mastigado, né? Mas eu quero fazer um vídeo especificamente sobre o Enê. Não só um, não só dois, vários, porque muita gente tem dúvida nessa química. Vou fazer aqui pro YouTube, mas também vou fazer lá pro Instagram em forma de vídeo mais curto, né, nos Reels. Então já me segue lá. Gente, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, me segue lá no Instagram pra você acompanhar tudo que eu posto por lá, tá? E ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, em tempo real o meu cabelo, sem nenhuma fonte de calor. Ele tá com essas pontas enroladinhas porque eu dormi com um modelador de cetim. Mas esse aqui é o meu cabelo sem fontes de calor, só com o Enê. Gostaram? Ai, eu tô amando. Então é isso, gente. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, é bom pra você me apoiar. Vai ser um incentivo pra mim continuar gravando vídeos por aqui, porque são vídeos maiores, eu preciso de mais armazenamento no meu celular, preciso de mais tempo pra editar. Então, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. É isso. Beijo pra vocês.